mais um dia, mais uma manhã, a qual o Senhor nos permite estarmos de novo. Aleluia. Hoje são quarta-feira, 25 de março de 2026. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que está lá no Salmo 91. Vamos declarar essa verdade, a segurança daquele que se refugia em Deus. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com a sua e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, louvado o santo nome do Senhor Jesus, amém? Estamos alegres, né? Felizes por mais uma manhã, por mais um dia, para a glória do Senhor. Quero convidar aqui a irmã Fernanda, que estará adorando ao Senhor nesta manhã, amém? Fernanda, Amém, glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Eu já louvei este louvor, mas esta manhã o Senhor colocou novamente no meu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei para onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Aleluia, glória a Deus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença
é o que me basta. Tua presença. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. E Ele foi o primeiro, aquele que nos amou. Antes mesmo que houvesse dia, Ele já estava ali, já nos amava. Nunca esqueça da glória de Deus, da graça dEle na tua vida. Em nome de Jesus. Um dia abençoado a todos. Amém. Obrigada, Fernanda. Louvor abençoado. Eu amo esse louvor. Sem a presença dele, nada somos. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, né? De qual, nesse momento, nós ouviremos da palavra dele, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Faz presente, Senhor, sobre este devocional, sobre as nossas vidas, meu Pai, nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, que venha agradar, Senhor, o nosso afago, a nossa vontade, Senhor, o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos, meu Pai, para nos fortalecermos, levantarmos, meu Pai, nos fortificarmos diante da Tua presença, em nome de Jesus, e continuarmos de pé, fortalecida pela Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Quero te apresentar, meu Deus, o teu filho, Senhor, pastor José Reinaldo, ao qual estará ministrando a tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Deus Santo, através da vida dele, Senhor, falar conosco, Senhor, no profundo. E que ele venha, Senhor Deus Santo, ser esse canal de bênção ao qual se colocou à disposição para trazer a tua palavra. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, guardando, guiando, Senhor, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, no nome de Jesus. Meu Deus, que ele possa, Senhor Deus Santo, deixar ser usado, bem usadinho, Senhor, por ti nesta manhã, para entregar aquilo que o Senhor já tem entregue sobre a tua alma, sobre o teu coração nesta manhã, Senhor. Entra com tua providência e que todos possamos sermos tocados, meu Pai, por esse maná vindo fresco dos céus, meu Pai, para as nossas vidas. E que vidas possam ser alcançadas, meu Pai. Vidas possam ser, Senhor, fortalecidas. Vidas possam ser, Senhor Jesus, libertas. Vidas possam ser, Senhor Deus Santo, tratadas no nome de Jesus. Essa oração que eu te faço, na certeza de que o Senhor já proveu, Senhor, e está agindo a nosso favor, meu Pai, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor José Reinaldo, a oportunidade de estar com o irmão, em nome de Jesus, 20 minutos aí para poder entregar aquilo que o Senhor já tem falado ao teu coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. A graça e paz a todos. Eu gostaria hoje de trazer aqui uma mensagem que tem como tema para quem iremos nós, que está em João capítulo 6, a partir do verso 60, para não ficar um texto muito longo. Aqui Jesus ele faz um discurso
né, na qual ele fala sobre o pão da vida, né, que ele era o pão da vida, que ele é o pão da vida. E houve alguns questionamentos, né, pelos judeus acerca disso. E muitos dos discípulos haviam deixado de seguir a Cristo, deixado de caminhar com Cristo. Porque, né, quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, quando alguém talvez repreende alguém, às vezes a pessoa ela deixa de seguir a Cristo. E assim os seus discípulos, eles estavam deixando de seguir, muitos deixaram de seguir. Né? Para não ficar muito longo, vamos ler a partir do verso 5, né, que após eles ouvirem isso, muitos deles deixaram, né, de seguir depois dessa duras palavras, né, de Jesus. Mas era para o bem deles, para o bem de todos, porque o pai, ele repreende o filho quando ele ama, é para o bem. Então aqui o verso 65, ele diz assim, do capítulo de João 6, e prosseguiu, e por isso que eu disse a vocês, que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que o escolhi os 12. Os 12, todavia, um de vocês é Satanás. E ele se referia a Judas, filho de Simão, Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então aqui Pedro, né, ele faz essa pergunta, mas Senhor, para que iremos? Para onde nós iremos? Se o Senhor tem a palavra da vida eterna. Como diz lá em João 14, né, o verso 7, que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Então eles não tinham outro lugar para ir a não ser seguir a Cristo. Então, quando nós seguimos a Cristo, nós não temos para onde ir. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Sem Cristo, nós não somos ninguém. Sem Cristo, nós não somos nada. Então, Pedro entendeu que se ele abandonasse a Cristo, se eles abandonassem ao Senhor, eles não tinham para onde ir. Eles não tinham mais a palavra de vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele é a pedra fundamental. Né? Ele é a pedra fundamental, ele é o alicerce. Isso significa firmeza, paz, né? Porque Jesus ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental da nossa vida. Então, se permanecer com Cristo, se nós permanecer com Cristo, nós iremos ser fortalecidos cada dia mais, cada vez mais. Nós iremos ter estrutura, né? Assim como aquele homem, ele tem esses dois fundamentos daquele homem
que um fundamentou a sua casa sobre a areia e outro sobre a rocha. E quando nós fundamentamos a nossa vida em Cristo, na rocha, pode vir as dificuldades que vier, mas nós estaremos ali firme na rocha, porque a nossa base, ela é Cristo. A nossa base é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a pedra fundamental da nossa vida, porque Ele é quem nos conduz, Ele é quem dirige os nossos passos, é Ele que nos leva à salvação, somente Ele. Então, somente Ele tem a palavra de conforto, a palavra de sabedoria. Então, nós não podemos abandonar a Cristo, assim como muitos discípulos abandonaram, deixaram de segui-la por causa das suas palavras duras, mas palavras de sabedoria, palavras na qual levava eles a um entendimento do que era servir a Cristo. Então, por isso, ele é o pão da vida. Aonde ele diz que muitos daquelas pessoas, daquela multidão, ele diz que muitos daquelas pessoas ali, eles não vinham por causa dele, mas por causa do alimento. Mas eles não estavam ali alicerçados, eles não estavam ali com o seu pensamento em Cristo, que é a base fundamental da nossa vida. Então, quando nós nos alicerçamos em Cristo, pode vir a tempestade, pode vir as dificuldades, mas nós estamos ali, firme em Cristo. Nós permanecemos firme em Cristo, porque Ele é a base, porque Ele é tudo em nossa vida. Ele é quem está no controle de todas as coisas. É Ele, e não há outro. Então, não há outro caminho para seguir, a não ser o de Jesus Cristo. Ele veio preparar caminho para a vida eterna, caminho para a salvação. Por isso os discípulos eles entenderam, por isso Pedro ele entendeu. Mas, Senhor, nós não podemos te abandonar. Porque o Senhor tem a palavra. O Senhor nos ensina a palavra. Porque somente o Senhor tem essa palavra. Somente o Senhor é o pão da vida, é o alimento, é o maná. É o maná que descia no deserto. Somente o Senhor pode nos dar esse alimento. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós nos alicerçamos em Cristo, podemos até passar por lutas, por adversidades, mas nós não iremos abandoná-la. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Ele é a base, quando nós entendemos que somente Ele, somente nele, há o poder da salvação. Somente nele há o poder de cura. Somente nele há o poder de milagre. E quando nós praticamos isso, ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar entendimento. Porque tirando isso, tudo é vaidade. Como o próprio Salomão diz, né, que tudo é vaidade. Então é algo que nós precisamos entender cada dia mais.
que devemos buscar mais a Cristo todos os dias, que devemos fundamentar a nossa alma, a nossa vida na direção dele, porque somente ele pode nos ajudar. Somente ele pode nos dar força, entendimento, sabedoria para permanecer firme diante da sua presença. E lá no capítulo 10, verso 9, ele diz assim que eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, né? Então, somente ele é a porta. E lá em Atos, capítulo 4, também vamos ler, Atos capítulo 4, verso 11, onde ele diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Então, muitos rejeitaram a pedra, né? A pedra fundamental, né? A pedra, o alicerce, ele é feito, ele é fundamentado na pedra, né? Quando você faz o alicerce de uma casa, você começa levantando com pedras, porque pedra significa rocha, firmeza. Perdão. Então, Cristo, ele é a nossa firmeza, ele é a nossa rocha. Então, quando nós nos baseamos na pedra fundamental que é Cristo, nós estamos seguros, nós estamos firmes na rocha. Então, pode vir a tempestade e nós não iremos cair, porque nós estamos seguros, nós estamos fundamentados, né? Nós estamos firmes na rocha, porque Ele é a nossa rocha. Então, por isso que todos os dias nós devemos, né, nos alicerçar. Todos os dias nós devemos nos fortalecer mais e mais sobre a pedra, né, que é a pedra, que é Jesus, né, sobre a nossa vida, né, essa pedra na qual ela é firme, ela é alicerçada, na qual nós devemos nos fundamentar todos os dias, porque sem isso nada podemos fazer, né? Sem ele nós não somos ninguém. Então, por isso, tudo devemos colocar diante do Senhor. Tudo devemos colocar diante de Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser através dele. Porque grande é o Senhor sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Então, que esta palavra ela venha ser o nosso alicerce. Que esta palavra, ela venha ser a nossa rocha todos os dias. E eu quero aqui agradecer, né, mais uma vez por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado é o santo nome do Senhor. Obrigada, pastor José Reinaldo, por essa palavra. Boa é essa palavra, né, que nos confronta a cada dia. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, né? Ainda que por muitas das vezes insistimos andar em desviando os nossos passos, mas essa palavra ela sempre nos chama de volta para a presença do Senhor, né? Que Deus continue sendo louvado, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente, amém? Sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém. A pastora Mônica
para estar fazendo a oração final, impetrando a bênção apostólica, se ela puder. Amém? Amém, posso sim. Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela chuva, pelo frio. Obrigada por tua presença. Pai, obrigada porque a tua presença, Senhor, nos capacita a agir em teu nome, com a presença do Espírito Santo. Pai, com, Senhor, o Espírito Santo nos conduzindo, nos dirigindo. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos capacita a fazer a obra. O Senhor nos capacita, nos dá coragem, Pai, de nos aproximar das pessoas, de orar, de falar, de dar uma palavra de ânimo para alguém que nunca vimos, ó Deus. Se não for o Senhor, ó Pai, o que seria de nós? Então, eu te agradeço, Espírito Santo, porque tu habitas dentro de nós. Tu fazes morada, Pai, e está sempre nos conduzindo, nos guiando, falando ao nosso coração, nos convencendo dos nossos erros, nos, Pai, conduzindo ao arrependimento, à confissão, ao abandono do pecado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Deus, tu nos purifica, tu nos dá um novo nascimento. Oh, Senhor, tu nos dá a revelação da tua palavra. Tu purifica a nossa alma, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Pai, porque fomos chamados, fomos escolhidos e aceitamos, ó Pai, ó Senhor, esse chamado em obediência, obediência à tua voz, obediência à palavra, Pai, que possamos cada dia estar procurando com zelo, Senhor, os dons espirituais, procurar fazer a tua obra com diligência, responsabilidade, compromisso, meu Deus. Pai, nós queremos repreender o espírito de servos inúteis, de servos infiéis, ó Pai, de frieza dentro da casa, da tua casa, o espírito de comodismo, daqueles que sentam, que tem um título, Senhor, que às vezes se orgulha de ter um título de diácono, seja de presbítero, do que for, Pai, mas aí, Senhor, eles não estão trabalhando na obra, não estão fazendo nada dentro da tua casa, apenas, ó Pai, se orgulha de ter o título, às vezes vê um pregador ali, Senhor, com ânimo, Senhor, ímpeto pregando tua palavra, mas não tem coragem de levantar, Senhor, para pegar um copo com água para o teu servo, Senhor. Pai, que haja trabalhadores responsáveis na tua casa. Às vezes a gente fala muito lá fora, de pegar, de sair, mas estão deixando o trabalho dentro da casa do Senhor, Pai, desleixado, fazendo, Senhor, com desleixo a tua obra. Nos chama a responsabilidade, nos mostra, Senhor. Não pode, Pai, um servo teu entrar na tua casa e ver um papel no chão e não ter coragem de pegar, Pai. Coloca zelo, Senhor, não só pelas coisas espirituais, mas pelo tempo físico também, Senhor. De ver uma aranha, Senhor, e chegar lá, e Pai, com um pano, com uma vassoura e tirar, Senhor, essa aranha. Meu Deus, que nós possamos ter vergonha, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, de ver a tua casa descuidada e não cuidar, e tem que cuidar do templo do Senhor, que sou eu, e muitas vezes está deixando também a tua casa abandonada, Pai. Que a tua casa seja um lugar de amor, de carinho, que de recepção àqueles que estão chegando, Pai. E olha, Senhor, e são abraçados. E fala, eu quero ficar nessa igreja porque eu fui tão bem recebido, eu me senti amado, acolhido, eu me senti, né, em casa. E a tua casa é isso, Pai. Casa de pai, casa de pão, casa de quentinho, de lareira, com fogo quente, para receber aqueles que estão com frieza na alma. É isso que nós temos que ter, Pai, é isso que nós temos que viver. Calor humano, calor do Espírito, para que as pessoas se sintam aconchegadas, abraçadas, Senhor. Que possamos ser um povo simpático, Pai, que possamos ser um povo amoroso e cair na graça da comunidade, assim como fala ali em Atos 2, as características de uma igreja santa. Oh, Senhor, nos ensina a amar e a demonstrar amor no olhar, nas atitudes, não julgar, quando a pessoa entrar na igreja, torcer o nariz e virar o rosto, não, Senhor. Nos ensina, Pai, o amor, ele tem que ser demonstrado a todos, ao leproso, ao que está fedendo. Senhor, nos ensina a ser prudente também, Pai, na recepção. Nos ensina, Senhor, Espírito Santo, porque muitas vezes estamos afastando as almas, ó Pai, do redil. Estamos jogando no inferno almas que estão carentes, necessitadas do Senhor. Então nos chama, Pai, a responsabilidade. Oh, glória seja dada a teu nome. Muito obrigada, Senhor.
pela vida do teu servo Zé Reinaldo, Senhor. Muito obrigado pela palavra que ele nos trouxe. Obrigada por cada presente que está aqui. A tua filha Josiane, a Fernanda, todos que estão na direção, pastora Amália, obrigada pela presente de Deus, que uniu esse povo aqui, Senhor. Transformou em igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida do Jean e toda a sua família e todos os funcionários. Tudo que diz respeito a presente de Deus. Esteja à frente, dirigindo, guardando, protegendo, Pai, das ciladas do inimigo. Que hoje, Senhor, nesta quarta-feira, possamos sentir a tua presença nos guiando e falando conosco o tempo todo. E nos perdoa, Senhor, se já neste dia, Pai, já cometemos um pecado que transgrediu, Senhor, os teus mandamentos, ou que feriu o nosso próximo, Senhor. E que possamos, ó Pai, estar com um sorriso não só no rosto, mas também no coração, ó Deus. Demonstrando aquilo que tu és em nós, o nosso Pai de amor. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Mônica. Amém. Glória a Deus. Abençoando o ministério. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã temos mais para a glória do Senhor. Mas faça do seu dia o melhor, na certeza de que o Senhor já proveu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.